Ajude nosso canal. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Quando subo a esta tribuna, e subo todo dia, sem nunca ter faltado um só dia, as minhas palavras contêm, indiscutivelmente, um conteúdo razoável diante de minha humilde história de vida, e outros, com apartes, acrescentam e me ensinam. Tantos aqui desta casa. Eu não subo a tribuna com embaimento, com embuste, com embeleco, de forma alguma. Agora, pensando no país, senador Regufe, Vossa Excelência, que é atento ao olhar das ruas e à voz das ruas, como o presidente Marcos Duval também o é. Vendo o que as pessoas falam conosco, conversam conosco, sejam em quaisquer lugares, a preocupação de toda a nação me faz aqui trazer um texto quase que poético. Quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos nossa identidade. A vida é boa, e é muito boa, quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes. Os outros estão felizes por causa de você. Nada na natureza, nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza, onde todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Que reflitamos sobre esse pensamento fatal e não poético. Trago aqui algo que poucos neste Congresso Nacional, até os mais preparados do que eu, não observaram, como no último sábado de Carnaval, eu, por 16 horas debruçado às 66 páginas da reforma da Previdência, fui lá na ferida, e é incrível como ninguém deu ênfase a um item específico da reforma da Previdência que eu peço a atenção do presidente Marcos Duval e do senador Regufe e de Vossas Excelências, que são os brasileiros e as brasileiras. A reforma da Previdência, que é a parte que trata da pensão por morte, hoje, prestem atenção, se duas pessoas idosas que já pagaram seu INSS por 35 anos e já estão aposentadas, ganham, por exemplo, R$ 1.800 e o outro R$ 2.500, e um dos dois venha a falecer, o outro que ficou vivo ganha 100% de pensão relativa ao salário do que o que faleceu. E com a reforma, pergunto, como vai ficar? No exemplo dos valores acima, o viúvo ou a viúva, Vossa Excelência Regufe, vai ter que escolher entre ficar com a sua própria aposentadoria ou abrir mão dela e ficar com 60% da aposentadoria do seu par como pensão. Ou seja, não pode mais acumular aposentadoria com pensão deixada pelo falecido ou falecida, Vossa Excelência Presidente Marcos Duval. O padrão de vida desse casal velho, cansado de tanto trabalhar e pagar o INSS,
vai cair absurdamente quando um dos dois morrer. Quantos desses casais de aposentados ainda existem sustentando casa com filhos que já não são mais dependentes pelo imposto de renda, mas que ainda foram e ainda moram com os pais, já velhos por diversos motivos? Estou errado? Quantos desses casais de velhos que, somando suas aposentadorias, custeiam remédios e planos médicos que sempre nos vemos a ter que pagar? Pergunto, com ponto de interrogação. E como vai ficar a vida deles depois dessa reforma? De novo uso o ponto de interrogação. Um casal precisa de uma casa para viver. Se um morrer, o que vai acontecer? Novo ponto de interrogação. O outro vai morar em meia casa? Ponto de interrogação. O outro vai pagar meio IPTU? Ponto de interrogação. Meio IPVA? Ponto de interrogação. Ignorância é imaginar que se uma casa é mantida por duas pessoas, morrendo uma e ficando só com um salário, o outro vai conseguir viver bem. Ignorância é dizer que se o aposentado morrer, a pensão não deve ficar para ninguém. Uma vida vivida, mantida e idealizada por duas pessoas durante 30 ou 40 anos. Uma delas vier a óbito, a outra não terá direito à pensão. O casamento é uma união de direitos iguais, de compromissos iguais. Uma aposentadoria não é um prêmio, é uma conquista adquirida com trabalho do trabalhador que pagou ao INSS por anos e anos, assim como qualquer outro bem adquirido durante anos de trabalho. É justo, então, senhoras e senhores, vossas excelências brasileiros e brasileiras, é justo, quando morrer, esses bens ficarem, senador Regufe, presidente Marcos Duval, senador, exemplo do Distrito Federal, assim como Regufe, Isalci Lucas, na mesa agora. Repito, é justo, quando morrer, esses bens ficarem para o governo? É o 10º ponto de interrogação que eu uso nesse pronunciamento aqui. É justo, Brasil? É justo, senhor, senhora, trabalhador? Então, para concluir, presidente Marcos Duval, e pela paciência do tempo, não sei se ainda tenho algo, nós temos algo de tempo, nós temos a necessidade de pensar, discutir com o governo, propor alterações que se façam necessárias. Tudo em nome da população que nos mandou para cá, pois são os nossos únicos patrões. Considerando, inclusive, que este não é problema exclusivo do Brasil. Há poucos dias, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e Caribe, Axel Van Trotzenberger, destacou que a busca por uma reforma da Previdência é fenômeno mundial e por ela terão que passar desde as nações industrializadas até as nações emergentes. Analisa Trotzenberger que os países têm se mostrado incapazes de eleger um sistema previdenciário sustentável, justo, mas tem que se desincumbir, e tem mesmo que se desincumbir dessa tarefa, sob pena de chegarmos a um nível de desorganização das finanças públicas, capaz de esgarçar o tecido social de forma inexorável. O vice-presidente do Banco Mundial chama a atenção para o caso brasileiro, cujo problema fiscal foi agravado pela incapacidade do poder público de reagir adequadamente diante de mudanças no cenário econômico mundial. Textualmente, ele diz, aspas, após o fim da alta das commodities, houve a criação em vários países de um déficit primário substancial, e isso causou problemas, fecha aspas.
Podemos então acrescentar aqui, nesta casa, que no caso específico do Brasil, ainda ocorreu a desastrada administração da economia no governo Dilma. Se o problema da Previdência é universal, universais também são as questões políticas que envolvem a sua discussão, presidente Marcos Duval. Axel alerta: nós estamos vivendo, em toda a sua grandeza, que mexer com a Previdência atinge a vida de todas as pessoas neste país. Então, saibamos todos nós que o assunto Previdência já virou, senador Regufe, assunto de mesa de bar. E o brasileiro discute, senador Isalci, o assunto em todas as rodas. Eu não vejo mais discussão de futebol, não. Hoje a discussão é reforma da Previdência. Impressionante. Em minha Goiânia, no Rio de Janeiro, onde estive, todos querem saber em que a reforma vai mexer no seu bolso. Literalmente, no seu bolso. O vice-presidente do Banco Mundial bate numa tecla que nos é muito presente. Teremos que buscar consensos, como já ouvi aqui da tribuna pronunciar o senador Isalci. É aí que entra em cena os quadros políticos do país. Já vi senador Regufe dizer, já vi Marcos Duval dizer, e eu tenho dito, que não me coloco contra a reforma em hipótese alguma, não sou ignorante. E repito, não vou sabotar o governo do Bolsonaro, porque isso é sabotar o Brasil. Mas ela deve ter mão dupla entre nós, os políticos e o governo e a sociedade. E aí já vira um tripé de mãos. Lembro que há exatamente uma semana, em encontro com jornalistas, o senhor presidente da República acenou para o mundo político, admitindo a flexibilização de pontos da reforma da Previdência, porque todos nós aqui somos brasileiros responsáveis e sabemos enxergar os pontos bons e os pontos ruins desta reforma. Foi até o presidente bastante criticado por isso, porque estaria fazendo concessões antes mesmo de o assunto começar de fato a ser discutido. A Câmara ainda não criou a Comissão de Constituição e Justiça, que vai fazer a primeira análise da PEC no Congresso. Prefiro então ver um aspecto positivo na maneira de agir do presidente Bolsonaro. A sinalização de que a reforma tão importante para o país não será enfiada goela abaixo do Congresso, nem da sociedade brasileira, e nós, legisladores, teremos que entrar por esse caminho, logo não existe outro caminho. O governo federal e nós teremos que fazer política no mais alto nível de responsabilidade. E sem pressa, evitando o assodamento prejudicial às deliberações que conseguem impactar o futuro de milhões de brasileiros. Senador Cajuru, me permite uma parte? Evidentemente, senador Regufe, com o maior prazer. Senador Cajuru, essa questão da reforma da Previdência é uma questão que tem que ser bem colocada. Primeira coisa com relação a isso é que o Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Eu acho que ninguém vai ser contra que exista uma reforma da Previdência. O Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Há um déficit na Previdência. Então, esse déficit não pode persistir. Foi feito pela irresponsabilidade de diversos governos que pegaram dinheiro que deveria ser para os aposentados. E eu pediria só ao presidente que desse mais tempo aí, se fosse possível, e pegou um dinheiro que deveria ser para a Previdência e se colocou em outras áreas do governo, em outras coisas, para tapar outros rombos. Agora, nós precisamos ter uma reforma da Previdência. A discussão é qual reforma? Essa é a discussão. Alguns falam assim, mas tem muitas dívidas. E tem mesmo.
há uma série de empresas, há uma série de bancos que têm dívidas milionárias com o INSS e dívidas que não são cobradas, que o governo não cobra. Precisam ser cobradas, sim. Essas empresas têm que pagar o INSS. Agora, se todas essas empresas pagarem o INSS, se cobrar todas essas dívidas, resolve um ano, sim, talvez 2, e depois volta-se a ter um rombo. Então nós precisamos ter uma reforma da Previdência. Qualquer bom estudioso de economia sabe disso. A questão é qual é a reforma da Previdência. Então nessa proposta tem algumas coisas que, na minha visão, o Congresso Nacional tem que alterar, porque não são justas. Eu só voto no que a minha consciência diz que é justo. Eu não devo nada, eu devo ao meu eleitor que me colocou aqui, que eu sou representante dele. Mas eu não devo nada a governo, eu não devo nada... o meu lado não é partido, não é governo. Meu lado é o lado da minha consciência do que é melhor para a população, do que é mais justo. Foi para isso que eu entrei na política, foi para isso que eu hoje sou senador aqui. E é essa população que eu represento. Então, tem algumas coisas nessa proposta que precisam ser alteradas pelo parlamento. Que, aliás, o parlamento serve para isso. Precisam ser emendadas e algumas retiradas. Como, por exemplo, a alteração do BPC, do benefício de prestação continuada. Urgente. É uma coisa... A proposta está deveras injusta nesse caso. Uma coisa é atacar privilégios, atacar, por exemplo, a aposentadoria de parlamentares, especial de parlamentares, por exemplo, que eu, aliás, abri mão no primeiro dia do meu mandato. Outra coisa é você mexer, por exemplo, com quem contribui para o INSS. Ou seja, o que diz a nova regra, eu não estou nem tocando em outras áreas, estou tocando apenas no INSS. Uhum. Em quem contribui para o INSS. A pessoa, para se aposentar, pelo que está na proposta, ela vai ter que contribuir por 40 anos, se for homem, ter 65, mulher 62, contribuindo por 40 anos, tendo 65 anos, no caso de um homem. E, para ter direito ao teto das contribuições do INSS, que hoje é R$ 5.839, que não é uma fortuna, há de convir que uma pessoa que ganha R$ 5.839 por mês, ela não recebe uma fortuna, essa pessoa. Para essa pessoa conseguir receber de aposentadoria os R$ 5.839, ela vai ter que contribuir pelo teto do INSS durante 40 anos e, para chegar em 65 anos, se aposentar. Praticamente ninguém nesse país vai se aposentar pelo INSS pelo teto, para ganhar R$ 5.839, que não é uma fortuna. Por quê? Porque ninguém começa já ganhando no teto. A pessoa começa ali embaixo, aí vai subindo. Então criou uma regra que não é uma regra que a pessoa, quando se aposentar, vai ter uma perda de poder aquisitivo. Então isso já não me parece justo. Além disso, eu estou só tocando no INSS, estou nem tocando serviço público não, só o INSS. Além disso, senador Cajuru, ainda está aumentando a contribuição do INSS. Isso. Tinha que aumentar a contribuição de quem ganha muito, não de quem contribui para o INSS. Claro. Ou seja, quem ganha R$4.000 por mês, essa pessoa não é um milionário. Você vai aumentar a contribuição da pessoa que ganha R$4.000, R$5.000 por mês? Hoje a pessoa contribui com 11%, vai passar a contribuir com 11,68%. Ou seja, além de ela praticamente ter dificuldade de se aposentar, ela vai ter isso. Então, assim, o Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Nós temos um rombo aí estratosférico, e eu volto a repetir, rombo feito pela irresponsabilidade de diversos governos que tiraram o dinheiro que deveria ser para a Previdência Social para aplicar em outras coisas, para tapar outros rombos, tiraram o dinheiro dos aposentados para gastar em outras coisas. Sim. Então é preciso se dizer o porquê do rombo. Agora, há um rombo sim, e nós necessitamos de uma reforma da Previdência sim. Agora, tem que ser uma reforma justa. E essa reforma tem alguns pontos que não são justos e que precisam ser corrigidos pelo Congresso Nacional
para poderem ter aqui, para essa reforma, inclusive, poder ter aqui o meu voto. Porque tem alguns pontos que eu não consigo concordar, como, por exemplo, o do BPC e o da questão do INSS. Porque você vai aumentar a contribuição de quem já ganha pouco. Aí não. Uma coisa é aumentar a contribuição de quem ganha muito, e a não pensão de quem ganha por morte. pouco. Entendeu? Então, isso não dá para aceitar. Claro. E esses pontos é um papel do parlamento mudar isso. Acho que é um erro, inclusive, estratégico do governo deveria mexer com privilégios, não com a pessoa que contribui para o INSS e que vai receber pelo INSS. Isso não dá para aceitar. Então nós precisamos de uma reforma da Previdência, mas a discussão é qual é essa reforma. E cabe ao parlamento tirar dessa reforma proposta alguns pontos que a gente não tem como concordar. Até para que ela possa ser aprovada aqui, talvez até por quase todos. Sim. Mas alguns pontos não tem como continuar nessa reforma, até por uma questão de justiça. Vossa Excelência, senador Regufe, conclui assim, de forma ímpar, o meu lado, presidente Marcos Duval, senadores Alci Lucas, brasileiros e brasileiras, nossos únicos patrões, conclui de forma ímpar a minha parte dos pontos críticos. E eu peço só rapidinho para deixar claro à nação brasileira que eu não vejo só os pontos ruins. Exemplo, diante de tantos números que estamos vendo, e amanhã, na semana que vem, voltarei a mostrá-los, eu não posso deixar de elogiar no texto dessa reforma a proposta que Vossa Excelência observou, que parlamentares do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas Estaduais e das câmaras municipais, eleitos a partir da aprovação da PEC, ficariam sem direito à aposentadoria, que eu também abri mão antes de ser eleito, registrando em cartório, como também o plano de saúde vitalício. A aposentadoria especial, cabendo-lhes as mesmas regras dos trabalhadores do setor privado, com o teto da aposentadoria do INSS em R$ 5.839,45. Eu só vou acrescentar o centavo que Vossa Excelência esqueceu. Perfeito? Só o centavo para não haver dúvida, né? Então a aposentadoria média supera os R$ 26 mil. Diante desses números, eu não posso deixar de elogiar, então, que em algum momento vamos ter por fim alguns dos privilégios da classe política. E ainda nessa questão do teto, acredito que, a rigor, ele teria de valer para todos, independentemente de quem trabalha para setor público ou privado, se homem ou mulher, de condição civil ou militar. Pela nossa Constituição, direitos e deveres são iguais para todos. Então, para concluir, definitivamente, voltando aos aspectos positivos do projeto da reforma, é preciso destacar a restrição aos refis e ao combate à dívida ativa. A proposta prevê limitar o prazo para parcelamento de dívidas previdenciárias. Isso pode ajudar a cobrar grandes devedores que têm capacidade de pagamento. Mas que aderem a programas de recuperação fiscal, os chamados refis, para alongar o pagamento de suas dívidas. E aqui, por fim, cabe voltar a um número. Empresas, estados, municípios, trabalhadores devem à Previdência mais de 488 bilhões. Bilhões, quase meio trilhão. Repetindo, meio trilhão de reais. Esse momento, através desse montante, pagaria 2 vezes o déficit atual da Previdência, como observou o senador Regufe, que foi de 198 bilhões em 2018. E ainda sobrariam mais de 88 bilhões. Finalizo. Imaginem quantas escolas e hospitais poderiam ser erguidos com esse volume. Na semana que vem, presidente, obrigadíssimo pela paciência, voltaremos a falar de pontos a destacar, como a fixação da idade mínima, e de pontos bons desta reforma da Previdência, sem pedir o bom senso, o consenso, para que discutamos os pontos ruins e os pontos bons. Agradecidíssimo.